Que bom estarmos aqui reunidos nesta manhã de domingo, friozinha, né? Mas aqui é o calor humano. Agradecemos ao Celso a apresentação, muito importante para o nosso ambiente, para cada um de nós apreciarmos esses momentos da música, para prepararmos a nossa alma para receber o Evangelho de Jesus, não é? Manter aquele silêncio gostoso, não tiramos assim a concentração do nosso músico e vamos sempre vibrar por ele e por nós também. Hoje nós temos a palestra com o Telmo Flores. Ele é da Casa Espírita João Guignone de Campo Largo e hoje vem com um tema tão lindo para nós. Consolador prometido, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não precisa de aplausos, nós não estamos mais aplaudindo os nossos palestrantes. Por quê? O que nós precisamos? Vibrar por eles. Enquanto eles estão fazendo a palestra, nós estamos vibrando, prestando atenção, absorvendo ensinamentos, porque este é o nosso objetivo. Vir à Casa Espírita para aprender, não é? E ele sabe, todos os palestrantes sabem, nada nos pertence. A gente aprende e vem comunicar ao público, dividir com vocês, né? Então, nós solicitamos, quem estiver portando o celular, que coloque no módulo silencioso ou desligado, para que não venha interferir na palestra. Vamos fazer a nossa prece inicial e passar a palavra ao nosso irmão desta manhã. Neste momento em que nós nos concentramos na imagem meiga de Jesus, nosso mestre amado, nosso irmão maior, que veio nos trazer tantos ensinamentos para que nós possamos superar nossas dificuldades. E pedimos a Deus, o nosso Pai Criador, que nesses momentos em que aqui nos encontramos, Ele nos envolva com o seu grande amor. Agradecemos muito aos mensageiros da paz. Sempre falamos que quando aqui adentramos, eles nos recebem com muito amor e carinho. Enquanto estamos absorvendo a palestra, eles estão auxiliando a cada um de nós, porque não pensemos nós que são poucos. É uma grande equipe, aqui reunida, que atende a nós encarnados e aos nossos irmãozinhos desencarnados, que neste momento participam conosco, porque todos estamos aqui para aprender. Pedimos também a vibração dos nossos benfeitores para o nosso irmão palestrante desta manhã, para que ele nos traga o ensinamento que nós aqui estamos buscando. E assim damos por iniciada a nossa manhã de domingo. Que assim seja. Bom dia. Muita paz a todos, que Jesus seja a nossa inspiração. Daqui a 3 dias, mais precisamente, portanto, quarta-feira, a doutrina dos Espíritos completa 161 anos. Haja vista que ficamos por aqui, em média, 76, 161 anos é um longo tempo, né? Mas no tempo de Deus, nos objetivos da divindade, esse tempo é um piscar de olhos. O próprio Cristo esteve aqui há 2000 anos, no corpo físico, é claro que ele continua conosco. E assim prometeu, está aqui hoje, porque ele prometeu, onde estivéssemos reunidos em seu nome, ele ali estaria. Então, há 2000 anos, que são 2000 anos na eternidade? A gente, às vezes, fica preocupado com questão de tempo, mas, certa feita, nós estávamos preocupados, um grupo de conselheiros da federação, preocupado com algumas decisões que seriam tomadas, e nos reunimos, o grupo que estava na capital, nos reunimos para discutir o que faríamos na próxima reunião, na reunião do sábado seguinte. E, de repente, recebemos uma mensagem através de uma médium presente e nos orientou ao trabalho, que o trabalho é que constrói,
mas também nos diz para não nos preocupar com as questões administrativas e com o tempo, porque o tempo de Deus é outro. Essa frase é marcante, né? Então, há 161 anos, quase 161 anos, veio a lume o Consolador prometido por Jesus. Jesus, sabedor de que estava encerrando a sua jornada no corpo físico, ele, conversando e deixando as últimas instruções aos seus discípulos, disse: vou-me, mas rogarei ao Pai, e vos dará um outro Consolador. Portanto, há 161 anos veio o Consolador prometido por Jesus. Deixa eu achar as teclas aqui, esse computador não é o meu. Se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador para que fique convosco, eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso está em João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Aqui já percebemos, eu vou trabalhar com vocês o tempo todo em cima deste texto, desta passagem de Jesus. Vamos pegar por partes e dar uma refletida nessa questão. Mas inicialmente já percebemos aqui a questão do Espírito Santo, que é bom que a gente reflita um pouco, porque ele gera uma certa polêmica, às vezes, em relação a algumas crenças. Algumas crenças entendem que o Espírito Santo é uma entidade, Jesus é outra entidade divina e Deus a terceira. Não tem problema nenhum. Primeiramente, é uma questão de olhar distante que estamos do Cristo. Mas considerar ele uma divindade não tem problema nenhum. Mas não seria um criador do universo como o próprio Criador. E o próprio Cristo faz a diferenciação quando eles disseram que ele era bom, ele disse: bom é meu Pai que está no céu. Então já fez a diferenciação. E há muitos momentos em que ele diferencia muito bem o Pai dele, da situação. E de mais a mais ele diz que quando o mundo foi, eu já era. Isso posto significa que ele fez a construção dele como nós estamos convidados a fazer a nossa. Porque se ele tivesse sido criado perfeito por Deus, ele teria dito: eu sempre fui. Não, mas ele disse: quando o mundo foi, eu já era. É claro que quando o mundo foi, o nosso aqui, ele já era, significa que ele já conquistou a perfeição há mais ou menos 4 bilhões e meio de anos, é o que dizem que a Terra tem, não é verdade? Então, nós estamos um pouquinho atrasados, né? Os 4 bilhões e meio de anos não é muito, né? No tempo de Deus é outro, né? Mas, e o Espírito Santo, para alguns é uma entidade, não tem problema nenhum. Mas para nós espíritas é uma pleiade de espíritos de luz que vem nos auxiliar. Quando a gente fala, por exemplo, a Sociedade de Espíritas Mensageiros da Paz, é uma entidade jurídica, inclusive. Mas é composta por indivíduos. Então, para nós, espíritos, o Espírito Santo é uma coletividade. Mas não tem problema. Se a pessoa entende como uma entidade, não tem problema nenhum. Primeiramente, nessa lição, há uma sintonia perfeita de Jesus com o Pai. Ele próprio disse: eu e o Pai somos um. Foi uma frase que ele nos coloca, de que eu e o Pai somos um. A gente costuma dizer, ele estava assim com o homem, né? Uma conexão perfeita. Mas por que a sintonia nesta colocação? Porque ele assevera que eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador. Não houve condicional aí, não houve condicionante, nem um fator condicionante. Apenas disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador. Porque ele tinha esta certeza pela conexão com Deus, pela necessidade, porque ele enxergava as coisas muito além do que nós podemos enxergar e sabia da necessidade de um outro Consolador. Portanto, não houve a condicionante do tipo: se eu for um bom advogado para vocês, se eu argumentar bem, ele manda um outro Consolador. Não, ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Já dá para perceber que não é um ser, uma entidade física, material, né, vinculada ao corpo físico, como ele for uma entidade física, mas que no plano espiritual continua trabalhando. É algo muito maior, diferente, que não podemos ver. E são os espíritos de luz que vêm nos auxiliar nessa tarefa, cumprindo a promessa do Cristo. E aí pensamos, por que a doutrina espírita
é o Consolador prometido por Jesus. Aonde nós encontramos na doutrina espírita, refletindo as lições que vieram através dos espíritos e pela organização que Kardec promoveu, porque a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Primeiramente, com o advento do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade que ficará convosco para sempre. Kardec, ou então na condição ainda, antes da sua estrada de Damasco, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o pedagogo, o professor, o homem de ciência Hippolyte, autor de diversas obras na área do ensino, fundador de escolas, fundador de um centro técnico. Inclusive, Napoleão, com seu ministro de Educação, visita a escola politécnica, a escola técnica de Kardec. Mas eu acho que Napoleão, graças a Deus, não gostou da escola de Kardec. Porque se tivesse gostado, ele ia convidar Kardec para ministro da Educação, e aí a gente perderia o codificador. Né? Então, não sei o que aconteceu, mas sei que ele visitou, Napoleão andou visitando a escola. Mas este estudioso, dedicado, homem sério, foi convidado a visitar os salões, as festas francesas, aonde havia uma coqueluche, que era, pela imposição de mãos, a movimentação de mesas. E ele disse, não estou dado e nem tenho tempo para futilidades. Tenho mais o que fazer. Porque movimentar mesas pela imposição de mãos, ele acreditava possível, porque ele tinha estudado o que Mesmer já tinha trazido, que era a questão do magnetismo. Mas, certa feita, um amigo muito dado à seriedade o convida para ir e afirmando que as mesas respondiam perguntas. Aí, ele disse, opa, agora me interessa, porque é curioso. Mesa movimentar-se pelo magnetismo, eu aceito. Mas mesa responder perguntas não dá, porque mesa não tem cérebro. E aí, neste momento, aos 50 anos aproximadamente, ele tem contato com a sua estrada de Damasco, fazendo um paralelo com Paulo de Tarso. Homens que vieram, espíritos que vieram preparados para cumprir uma missão, e tem contato com a sua missão, mas antes da missão era preciso que ele se preparasse. Jesus diz aos seus discípulos, não vão aos gentios. Por quê? Porque seus discípulos eram homens pescadores simples, que não estavam preparados para argumentar com outros povos, outras raças. Era preciso alguém preparado. E este alguém era Saulo de Tarso, que depois também utiliza um outro nome, Paulo de Tarso, quando indo a Damasco, atrás de Ananias, pois ele perseguia os cristãos, e Ananias era um cristão, ele teve contato com Jesus às portas de Damasco, e aí ele percebeu que ele tinha uma missão. Preparou-se antes como doutor da lei, e depois teve contato com Jesus e assumiu o papel tão conhecido por nós, num trabalho imenso de Paulo de Tarso, espalhando pelo mundo a Boa Nova. Allan Kardec, ou Hippolyte, teve contato com a sua estrada, teve o seu momento dessa estrada de Damasco, aos 50 anos aproximadamente, quando tem contato com os fenômenos das mesas girantes, respondendo perguntas. E ele disse que por trás disso tinha algo muito maior. E nas conversas que ele tinha com os espíritos, já adiantando esse trabalho, os espíritos diziam a ele que ele tinha uma missão. Mas tinha um espírito muito especial que conversou com ele, que trouxe algumas mensagens, que ele achou as mensagens lindíssimas, fantásticas, e pergunta, como devo chamá-lo? E esse espírito responde, chame apenas verdade. Aí a gente já começa a conectar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Será que tem alguma ligação? E curioso, esse espírito de verdade era o espírito familiar de Kardec. Ou seja, eu sou vira-lata, mas Kardec era cachorro grande, de raça, porque para ter um espírito familiar, um espírito de verdade, é preciso ser muito especial, não é para qualquer um. E quem é o espírito de verdade? Vamos descobrir? No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem várias mensagens do Espírito de Verdade. No preâmbulo também tem uma mensagem lindíssima dele. Mas, venho como outrora, fala do Espírito de Verdade, venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel. Quem veio outrora entre os filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas? Que não o próprio Cristo. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora, a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável,
o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei, primeira pessoa, eu revelei a doutrina divina, e como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade, e disse, vinde a mim, todos vós que sofreis. Que não outro ser que fez isso. O Espírito de Verdade, dizendo já em 1800, já na segunda metade do século XIX, dizendo na primeira pessoa o que tinha feito antes, que não é o próprio Cristo. Kardec vai dizer, depois, numa mensagem que ele deixa, ele vai dizer que não escreveu e não assinou, não colocou assinatura como Cristo, porque ele já estava arrumando uma confusão danada com as filosofias, os pensamentos religiosos da época, que se consideravam proprietários do Cristo. Aí vem um outro dizendo que também está envolvido com Cristo. Ele seria, provavelmente, ele iria para uma fogueira, porque as fogueiras ainda não tinham apagado, ainda estavam acesas. Tanto que obras de Kardec foram queimadas em Barcelona, numa remessa que ele fizera por encomenda de um livreiro de Barcelona, pelo bispo de Barcelona. E curioso, né? Ele quis reclamar e queria fazer um processo internacional contra esta atitude, porque ele atendeu a todos os processos legais de importação e exportação entre os dois países. Aí os espíritos disseram para ele, deixa isso para lá. O que fariam 500 obras na vitrine de um livreiro? Agora, aquela cena do bispo queimando obras fez de Barcelona, logo em seguida, uma das maiores cidades espíritas depois de Paris. Então, até o bispo queimando as obras trabalhou a favor, mas as fogueiras estavam assim. Então, o Espírito de Verdade é o próprio Cristo, trazendo e organizando o cumprimento da promessa que ele fizera de enviar um outro Consolador. É o espírito familiar de Kardec. O único ser que nós temos certeza que era espírito puro na classificação que os espíritos, que Kardec faz depois com auxílio dos espíritos, uma classificação da evolução dos espíritos, nós temos os espíritos imperfeitos, temos 5 categorias, e Kardec orienta bem como são essas categorias, mas nos espíritos bons nós temos aí 4 categorias. Espíritos puros, apenas uma. Puro é puro. E o único ser que nós temos certeza que era espírito puro é Jesus. Se teve outros, não sabemos. Mas Jesus nós temos certeza que era o único espírito puro que esteve por aqui na Terra. E às vezes as pessoas dizem, reencarnou na Terra. Jesus não reencarnou na Terra, que você tenha conhecimento. Ele apenas reencarnou uma vez. Se reencarnou, reencarnou anonimamente, né? Eu não tenho conhecimento e não há obra que tenha conhecimento. Então, dizer que Jesus reencarnou é uma informação não precisa. Portanto, único espírito puro. Tem um estudioso da doutrina espírita chamado Cosme Massi, não sei se vocês já conhecem, claro, a maioria deve conhecer Massi, tem um trabalho muito grande. Eu considero que talvez seja o maior estudioso de doutrina espírita, porque ele só estuda a doutrina espírita. Além da ciência que ele estuda lá, ele é formado e doutor em várias áreas, mas nas questões religiosas ele só estuda Kardec, não estuda outras obras. Então, um dos maiores estudiosos que eu tenho conhecimento de Kardec. E ele vai dizer que há um problema de tradução nas nossas obras, que a tradução é uma questão muito complicada de fazer, né? Depende do entendimento, você está envolvido com o pensamento da época, com quais eram as colocações da época, o entendimento. Mas ele diz, eu me considerava, porque na tradução diz que espíritos bons são aqueles que já não praticam o mal. Eu digo, eu já não pratico o mal, então eu estou na categoria de espíritos bons. Aí ele vai dizer, não, que a tradução está equivocada, que não é só não praticam o mal, é que só praticam o bem. Aí eu caí para espírito imperfeito de novo. Não teve jeito, né? Mas o único espírito bom que se tem conhecimento, segundo Massi, é Kardec. O único espírito bom que se tem conhecimento, que esteve entre nós, pode ser que tenha outros, mas bom no sentido completo da palavra e daquilo que o codificador se propõe a nos trazer. Portanto, temos aí o advento do Espírito de Verdade. E esse espírito conversava com Kardec, e nas conversas ele perguntou, já que eu tenho uma missão, estarás comigo nessa missão? O Espírito de Verdade disse 15 minutos por mês. Ou seja, tem muito mais o que fazer do que ficar te paparicando. Mas há também outros motivos, objetivos contidos na promessa. Vamos analisar os objetivos contidos na promessa e qual é o papel desses objetivos dentro da doutrina espírita. Como a doutrina espírita se encaixa nos objetivos contidos na promessa. Que continha a promessa? Consolador prometido, lembrar e
ensinar. Eu simplifiquei aqui, porque nós vamos tratar cada um desses itens daqui para frente, para a gente interpretar e dissecar um pouquinho essa ideia de que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, a terceira grande revelação. A primeira temos com Moisés, já falei aqui outras vezes, neste olhar. A primeira com Moisés nos trouxe o que não fazer. Lembro lá, não matarás, não julgarás. Até às vezes me pergunto, será que não tinha nada que podia fazer? Porque era só não, né? Não é nada. Depois aí Jesus nos diz o que fazer. Trouxe um tratado do que devemos fazer. E a doutrina dos Espíritos vem nos trazer como e por que fazer. Perceberam o que não fazer, o que fazer, como fazer e por que fazer? Falta o quê? Só o fazer. Tudo o que precisamos está ao nosso dispor. Até quero crer que não vem mais nada de grandes obras divinas que não seja o que já está aí. Tudo o que precisamos está ao nosso alcance. Depende de nós. Então vamos lá. Destaquei ali, é a fala de Jesus, né, prometendo o Consolador, um outro Consolador para que fique eternamente convosco o Espírito de verdade. Primeiramente, um outro Consolador. Por que um outro Consolador? Quem seria o anterior? Se já para vir um outro, é porque um já veio. O próprio Cristo era Consolador. Se nós analisarmos até a vinda do Cristo, nós tínhamos o quê? Um Deus vingativo, sectarista, com filhos privilegiados e temperamental. Os Zeus dos gregos, quando ficava aborrecido, ele mandava uns raiozinhos aqui para baixo para dar uma castigada na gente. Já pensou um Deus, criador do universo, brabo lá em cima, a gente estaria perdido aqui embaixo. Né? Então era um Deus vingativo, sectarista, com filhos privilegiados. Os judeus que vieram com o papel de divulgar Deus como um ser único, divulgar o monoteísmo como um ser onipresente, um ser espiritual, fizeram esse papel, mas se apropriaram de Deus e consideravam-se o único povo, filhos de Deus, e que teriam direitos perante a herança divina, que os outros eram os outros. Então, Deus tinha filhos privilegiados, ou eram judeus, esses estavam com sorte. Quem nascia judeu estava com sorte, quem não, dançou. Não tinha o que fazer, não tinha saída. Os judeus receberam o papel de divulgar Deus e acabaram apropriando-se da divindade como sendo só deles. Faz parte do processo de evolução e compreensão humana, não é um julgamento, é uma constatação de fatos. Assim como os gregos tiveram o papel de divulgar a ciência. A base da nossa ciência vem lá dos gregos, já começaram, foram os grandes estudiosos, os grandes filósofos à época, preparando o terreno pelo que vinha pela frente. E para divulgar o direito foram escolhidos os romanos. Nosso direito hoje tem base no direito romano. Eram povos que eram escolhidos para desenvolver determinados papéis na história da humanidade. Então Deus era sectarista, vingativo, justo. Se você cometesse equívocos, ele te colocava nos braços do capeta para a eternidade. É justo isso? Pode até ser justo. A nossa justiça, que é imperfeita, não prevê para todas as penas a condenação perpétua. Há uma gradação. Deus não. Você errou, ele te entrega para o capeta. Tem sentido? Não tem sentido isso. Pode até ter sentido no processo de justiça, mas tem sentido na bondade, na misericórdia, no perdão de Deus? Ele nos convida a perdoar, a sermos misericordiosos, sermos caridosos, enfim. Mas ele não perdoa. Errou? E tem mais um pecado danado aí, né? Um casal resolveu comer uma maçã milhares de anos, nós estamos pagando a conta até hoje. Não tem sentido. É simbólico. Está representando as nossas mazelas, os nossos erros e assim por diante. Enquanto não resolvermos, nós estaremos ajustando as nossas contas. Então, Jesus foi altamente consolador. Veio trazer um pai de amor, de esperança. Veio combater a ideia de inferno. Apesar de que nós continuamos como cristãos perpetuando a ideia de inferno. Por que a ideia de inferno, além de incompatível com Deus, na justiça divina, com a bondade e a misericórdia de Deus, é incompatível com Jesus. Jesus diz de forma esperançosa, uma bela esperança, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Pegaram? Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E a ideia de inferno tradicional, estou falando da tradicional,
Porque o inferno nós vivemos no dia a dia com as nossas escolhas. Mas o inferno tradicional é compatível com nenhuma das minhas ovelhas se perderá? Se é incompatível, um dos dois está errado. Jesus ou a ideia de inferno? E cristão continuou propagando a ideia de inferno. Inferno é simbólico, é um estado de consciência. Basta vocês analisar. Aqui ninguém mais faz besteira, não, né? Não? Pois é. Mas se, em tese, fizesse uma besteira, a gente ia reconhecer que fez a besteira, se arrependia. A gente faz isso às vezes? E aí, quando isso acontece, dói? Perde o sono? Às vezes entra em depressão, dependendo do tamanho da besteira. Esse é o inferno. Quando ele faz uma coisa boa, a gente não fica feliz, alegre, exultante. Esse é o céu. Não precisa morrer para ir para o céu ou para ir para o inferno. E não é eterno. É passageiro. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então Jesus foi altamente consolador. A doutrina dos espíritos vem nos trazer respostas do tipo, de onde viemos, para onde vamos, qual é o nosso destino. O próprio Leon Denis, na obra O Porquê da Vida, no item 2, quando ele trata dos problemas da existência, ele vai dizer o que importa, antes de tudo, é saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos, as ideias que fazemos do universo e suas leis. Tudo isto é de importância capital, porque é de conformidade com esta ideia, com esta compreensão da vida, que nós vamos direcionar os nossos atos. Ou seja, a doutrina espírita vem nos oferecer recursos para saber aonde devemos chegar, qual é o nosso destino, e fecha o pacote do nosso destino na perfeição que Jesus propõe. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. Jesus já disse isso, nenhuma das minhas ovelhas se perderá, então chegaremos lá. A doutrina espírita vem informar com precisão, com mais detalhes, que todos nós conquistaremos a angelitude. Está nos dando o norte, para onde devemos andar. Quando você escolhe um caminho para viajar, você primeiro precisa saber para onde você quer ir, não é isso? Ou você sai por aí... Porque se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Verdade? Então, para que a gente saiba o que fazemos aqui, para onde vamos, quais são os nossos destinos, nós precisamos compreender a vida com mais profundidade. E a doutrina espírita vem enriquecer essa questão de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, como é que é o plano espiritual. Então, vem dar informações precisas, vem confirmar a bondade e a misericórdia de Deus, que Deus é justo, vem reforçar a ideia que Deus não pune e não castiga. Tem um amigo que diz que falar que Deus pune e castiga é denegrir a imagem de Deus. Ok? Por que ele não pune e não castiga? Não precisa. Ele nos deu o livre-arbítrio para fazermos o que quisermos. Tudo me é lícito, diz Paulo de Tarso. Mas nem tudo me convém. Que convém e o que não convém são as nossas escolhas. Analisar a cada um segundo suas obras. Portanto, ele não precisa punir. Por quê? Porque ele deu, junto com a liberdade, o tribunal. Pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Olha a beleza da obra divina, nem poderia ser diferente. Você pode fazer o que você quiser, mas o tribunal está posto o tempo todo. O problema é que nós não damos ouvidos à consciência, muitas vezes. Então, a doutrina espírita é altamente consoladora. Portanto, trazendo respostas que satisfazem as nossas necessidades, trazendo respostas no momento apropriado, porque as lições não vêm fora de época, elas vêm no momento apropriado. Assim como você não vai ter álgebra enquanto você não aprender a tabuada. Tudo tem o seu tempo. As lições nós vamos conquistando gradativamente. E as lições da doutrina espírita, do Consolador Prometido, vieram no século XIX, para responder e atender a nossa razão. Porque século XIX, se vocês analisarem a história da humanidade, vocês vão dizer que foi o século da razão. Os grandes pensadores, tivemos alguns pensadores trazendo grande material antes, mas poucos. A maioria surgiu a partir do século XIX. Século dos grandes questionamentos. A doutrina espírita veio consolar, respondendo perguntas e nossos questionamentos. Mas também veio para relembrar. Nos diz: vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito. Será que Jesus sabia que perderíamos seus ensinamentos pelo caminho? Será que ele sabia que faríamos fogueira em seu nome? Que faríamos guerras religiosas em seu nome? Ele propõe amarmos o inimigo, e nós fizemos inimigos em nome dele. Se estudarmos algumas obras que nos falam dos momentos que estamos vivendo hoje na Terra, esse momento de transição, há alguns espíritos recrudescidos no mal e perseguindo a própria doutrina espírita e o próprio cristianismo por terem vivido em fogueiras
morrido, desencarnado em fogueiras e perecido em guerras religiosas em nome do Cristo. Se vocês lerem, principalmente Perturbações Espirituais, que é a terceira obra da série Filomeno de Miranda, recentemente trazida desde 2010 para cá, falando sobre o momento que estamos vivendo, transição planetária, amanhecer de uma nova era e perturbações espirituais. A primeira em 2010, a segunda em 2012 e perturbações espirituais em 2015, uma obra recente. Vai mostrar espíritos perturbados, nesta série, mostrar espíritos perturbados que perseguem os movimentos do bem por conta de ressentimentos e mágoas da época da Inquisição e das guerras religiosas, que praticamos em nome do Cristo, por isso eles detestam o Cristo e perseguem os cristãos, a partir do plano espiritual, provocando obsessões e perturbações as mais variadas, só lendo essas obras para a gente entender este processo. Portanto, Jesus sabia que perderíamos seus ensinamentos pelo caminho. E os perdemos. Tem gente que acha que o cristianismo perdeu o rumo, ou parte dele, pelo menos, quando Constantino, imperador, resolveu adotar o cristianismo por conveniência política, adotar o cristianismo com a religião de Estado ali por 1378, mais ou menos. Não lembro exatamente a data. Ali não foi. O motivo da perda de caminho, de rumo do cristianismo, não foi neste momento. Esse momento foi a pá de cal que acabou degringolando, porque quando você mistura poder e religião, não funciona nem hoje ainda, porque não estamos preparados para misturar as duas coisas, devido ao poder estar muito associado a interesses mais pessoais do que coletivos. E o cristianismo e as religiões devem estar mais focadas no coletivo do que no individual. Mas o desvio de caminho ocorreu em 1325, no quarto século, quando houve o primeiro concílio, o concílio de Niceia. Neste concílio já vinham algumas coisas, tomando dois rumos o cristianismo. Um mantendo a simplicidade dos três trazida por Jesus, que foi até o terceiro século, até o quarto século. E outro grupo querendo misturar o cristianismo com as crenças pagãs, porque julgando que seria melhor aceito por aqueles que já tinham nas crenças pagãs alguns procedimentos. Este grupo queria adotar hierarquia religiosa que tinha nas crenças pagãs, queria adotar paramentos, rituais, dogmas, e por aí afora. E neste concílio houve a decisão. E este grupo ganhou. O líder daqueles que queriam manter o cristianismo na simplicidade trazidas por Jesus, perdeu. E casualmente, não sei se casualmente, foi assassinado 2 meses depois em Constantinopla. Eu fico me perguntando, será que não foi o primeiro crime cometido pelos cristãos em nome do Cristo? Não se sabe. Mas ele foi assassinado, Ários foi assassinado em Constantinopla. Ali foi o desvio da doutrina trazida por Jesus, da Boa Nova. Esse material está mais detalhado na obra A Esquina de Pedra, de Wallace Leal Rodrigues. A esquina de pedra porque o cristianismo dobrou uma esquina rígida e perdeu-se pelo caminho. Jesus sabia disso e promete um outro Consolador para relembrar aquilo que a gente esqueceria. Será que ele enxergava o futuro? Ele era vidente? Nós conseguimos prever o futuro? Conseguimos ou não? Se vocês fizerem assim ou assim, eu vou entender. Hã? Conseguimos? Pode responder perguntas aqui? Pode? Assim pode. Ela autorizou. Jesus conseguia, pela sua sabedoria, prever o futuro e enxergar além. Nós conseguimos? Conseguimos. Nós conseguimos, sim. Claro, em menor monta. Vocês querem ver como consegue? Quanto é que está o salário mínimo? Quanto está o salário mínimo? 964? 54. Tem gente que sabe com precisão o salário mínimo. É tão bom que a gente sabe, né? Dá para viver bem o salário mínimo. Mas 954. Aí você resolve ir numa loja e fazer uma compra em 10 prestações de 800. Você já prevê o futuro. Já preveram que quem fizer isso vai passar pão e água durante 10 meses. Né? E olha lá se dá para o pão, né? Pois é. Claro que de acordo com o nosso nível de compreensão, à medida que você amplia o seu conhecimento da verdade, você enxerga além.
Inclusive, você pode fazer melhores escolhas na sua vida. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você olhando para frente, você consegue prever as consequências a cada um segundo suas obras e você sabe o que fazer. Já sabemos? O Evangelho está aí há 2000 anos, nos auxiliando neste processo. A Era da Razão começou mais profundamente no século XIX. Se soubéssemos, nós já viveríamos melhores. Ainda não vivemos porque não aproveitamos os recursos que estão ao nosso alcance. Então, era preciso lembrar os seus ensinamentos, ele saberia que perderíamos. A doutrina dos Espíritos vem trazer o Evangelho de Jesus na simplicidade dos 3 primeiros séculos. Sem hierarquias, sem paramentos, sem dogmas religiosos e assim por diante. Eu pergunto a você, a doutrina espírita tem dogmas? Tem? Eu vou discordar de vocês. Tem dogma. Dogma significa fundamentos. Fundamentos a doutrina espírita tem. Deus, Jesus como mestre, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e assim por diante. O que a doutrina espírita não tem é dogmas religiosos. Aqueles que são indiscutíveis, você aceita e acabou. E se não aceitar, fogueira. Ah, não, hoje não tem fogueira? Vocês é que pensam que não tem fogueira. Isso tem de outra forma, tem fogueiras psicológicas, tem perturbação, né? A gente vê por aí as guerras que se travam por questões de filosofias religiosas, que é um absurdo, porque filosofia religiosa é uma escolha pessoal. Vocês brigam em casa quando um filho resolve ser médico, outro engenheiro, outro farmacêutico? Por que quando alguém resolve ser espírita, outro católico, outro evangélico, a gente fica brigando? É uma opção pessoal. Né? Temos que dar o direito às pessoas de escolher aquilo que melhor convém para elas, para se encaminharem na direção de Deus. Então, era preciso relembrar as coisas trazidas por Jesus na simplicidade. A doutrina espírita vem fazer esse papel. Não tem hierarquia, não tem dogmas religiosos, não tem paramentos, não tem rituais, não tem nada que não possa ser discutido. Porque se eu tenho que aprender, eu tenho que discutir, eu tenho que argumentar, eu tenho que questionar. Kardec ainda vai dizer, para os padrões religiosos da época, fora do comum. Porque ele vai dizer, não aceite nada que a sua razão não aceite. Porque senão não é propriedade sua. Se eu tenho que me apropriar do conhecimento que liberta, eu preciso questionar e preciso trabalhar o entendimento. Então, aquilo que eu não consigo entender, ou aquilo que no momento não cabe para mim, eu deixo de lado. O que não é justo, que eu negue aquilo que eu não consigo explicar. E este é um conceito que eu percebi muito cedo nos meus estudos, lá na minha juventude, eu percebi que a humanidade tinha esse problema. O que ela não consegue entender, ela nega. E nega sem fundamento. Se eu não consigo entender, eu não consigo nem negar. Mas esse é um erro que a humanidade cometeu e que talvez tenha atrasado até o processo de compreensão mais profundo, tanto na ciência quanto nas questões religiosas, nas ciências religiosas. Então é preciso que tenhamos a capacidade de discutir. Eu só não gosto de uma coisa que não tem na doutrina espírita. Não tem dogma, não tem rituais, está tudo bem. Não tem salário. Não tem salário. Não é? Que coisa séria. Que bom que não tem salário, porque devemos viver para o Evangelho e não do Evangelho. É uma escolha que a gente tem que fazer. A gente paga até para trabalhar, né? A gente vai por aí e está bancando as nossas despesas, né? Graças a Deus que quem pode fazer isso, que bom que possa fazer e trabalhar em prol da divulgação dessa doutrina maravilhosa que vem relembrar o Evangelho de Jesus. E neste relembrar o Evangelho de Jesus, os nossos estudos são simples assim. Em diálogo. Vocês já participaram? Quem participa de grupo de estudo sabe a beleza. Jesus fazia grupo de estudo, não? Fazia. Ele reunia o pessoal e ficava conversando, trocando ideia. E disto, seus discípulos alguns trouxeram aí os evangelhos. Mas tem muita coisa que não foi trazida, que não está na Bíblia. E aí tem alguns espíritos que gostam de fazer uma fofoquinha do plano espiritual daquela época para cá e trazem algum material riquíssimo. Fofoquinha eu estou falando, brincando, né? Na realidade, traz material riquíssimo de histórias da época do Cristo, principalmente quando ele se reunia na casa de Simão Pedro, onde ele mais hospedava-se. E ele fazia, antes de dormir, ele fazia um bate-papo ali. Vocês imaginam esse bate-papo com Jesus ali? Só quem estava preparado, quem não estava, não participava, ou se participava, não entendia. Mas ele fazia. E a partir daí, desse entendimento, provavelmente, que os espíritas fazem hoje o estudo do Evangelho no lar. Eu não vou nem perguntar aqui, que imagino que todos façam, né, Sueli? O estudo do Evangelho no lar é uma riqueza muito grande, é uma forma de estudarmos. Mas a doutrina espírita e todas as casas espíritas têm grupos de estudo.
É a forma melhor de trocarmos experiências e aprendermos. Lamentavelmente, estatística de uns 5 anos atrás, no Paraná, espírita, 20% apenas dos frequentadores da casa espírita entenderam a importância de participar de grupos de estudo. Não sabem o que estão perdendo. Que é uma maneira da gente trocar de experiência. Por isso, a doutrina espírita oferece o conhecimento, não tem iniciados, que só tem assuntos do cristianismo que anteriormente só os iniciados poderiam ter acesso. Não sei se vocês sabem, o Evangelho só tinha acesso aos iniciados até o advento da Reforma. Com Lutero é que a Bíblia proliferou-se por aí, acessível a todos. Mas antes não era permitido, era fogueira se você tivesse uma Bíblia em casa, um Evangelho em casa. Você não podia ter, só os iniciados. Então, a doutrina espírita vem trazer esta oportunidade de todos terem acesso, porque todos nós temos que caminhar. Então, a doutrina espírita vem trazer relembrar o Evangelho de Jesus na simplicidade dos 3 primeiros séculos. Se você pega obras como Jesus no Lar, de Neio Lúcio, Espírito, psicografia de Chico Xavier, Trigos de Deus, Dias Venturosos e outros, de Amélia Rodrigues, psicografia de Valdo Pereira Franco, contando histórias da época do Cristo, você vai ver como Jesus estudava e como ele discutia, ele ouvia os seus discípulos, dava a oportunidade deles falarem, questionarem, e depois ele dava o fecho com a sua orientação dentro da sua capacidade de conhecimento e capacidade moral. Portanto, obras como Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz e outras, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, pegam o ensinamento de Jesus e vem dissecar para a gente. A doutrina espírita veio dissecar e trazer entendimento, assim como o Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras, das lições que Jesus falou de forma parabólica. Ok? Então, a doutrina espírita vem relembrar o Evangelho de Jesus. Mas também era preciso vir o Consolador para ensinar todas as coisas. Se era preciso vir alguém para ensinar, ou algo para ensinar todas as coisas, significa que o próprio Cristo não ensinou tudo. Tem lógica isso? Se eu falo isso há 200 anos atrás, eu ia para a fogueira. Mas é verdade, é o Cristo está dizendo, para ensinar todas as coisas significa que nem tudo fora ensinado. Por exemplo, Jesus falou de reencarnação. Está na Bíblia reencarnação? Tem ou não? O pessoal precisa ler a Bíblia aí, ó. Ninguém respondeu? Hã? Tem reencarnação na Bíblia? Tem. Ninguém em modo geral, tá? Desculpe, eu sei que alguns responderam. E estou brincando, não tem, cada um leva do jeito que deve. Mas tem reencarnação na Bíblia, sim. Alguma coisa foi retirada no 6º século por determinação de uma rainha. Ela tinha sido prostituta, virou rainha, as escravas cristãs viviam dizendo pelo canto, não se preocupe, ela maltratava as escravas, não se preocupe, quando ela reencarnar, ela volta escrava. Aí ela mandou tirar a reencarnação, aí o poder não dando muito certo com as questões religiosas. Mas ficou lá a conversa de Jesus com Nicodemos, é preciso que nasçais de novo, eu não vou entrar em detalhes. A conversa quando seus discípulos questionam Jesus, peraí, você diz que é o Messias, e cadê Elias? Porque as escrituras dizem que Elias, antes, como precursor do Messias, e Jesus responde, na verdade, Elias já veio e fizeram com ele o que fizeram. Aí já é ipsis literis, como está na Bíblia, em algumas traduções. Então, está assim, seus discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Então, João Batista era a volta de Elias. Elias tinha morrido há mais ou menos 400 anos. Velho. Se fosse no mesmo corpo, mesma entidade, naquelas mesmas características, teria que ter reaparecido velho. João Batista foi anunciado para Isabel, foi gestado por Isabel, e muitos conheceram João Batista criança. Então, o corpo não era o mesmo. Mas João Batista era Elias, e não era o mesmo corpo, era o mesmo espírito, a reencarnação, mas Jesus não entrou em detalhes disso. Jesus falou, há muitas moradas na casa de meu pai. Espera um pouquinho. Céu, a terra, né? A terra, o inferno e o céu. 3 moradas. Aí vocês dizem, e o purgatório? O purgatório surgiu no 6º século, Concílio de Constantinopla. O pessoal deve ter questionado, espera um pouquinho, quem é bom vai para o céu, quem é mau vai para o inferno, e quem é meia boca? Vai para onde? Aí criou essa ideia de purgatório, não tem problema nenhum. Mas faz parte da evolução do conhecimento. A Terra é o centro do universo. Não, não é mais, é o Sol. Agora descobre-se que o universo não tem centro. Não seria mais inteligente para Jesus? Vamos por os 4, céu, inferno, purgatório e terra. Não seria mais inteligente por parte do Cristo dizer, há 4 moradas na casa de meu pai? Não dá para duvidar da inteligência do Cristo. Ele disse, há muitas moradas na casa do Pai. A doutrina espírita vem trazer uma série de outras
orientações e explicações e esclarecimento sobre a reencarnação. Por que nascemos, por que voltamos, quantas vezes já viemos aqui, de que forma vamos viver aqui, de que forma vivemos no plano espiritual, vem nos falar do plano espiritual. Kardec pergunta aos imortais se são habitados todos esses globos que perambulam pelo espaço infinito. E eles respondem que todos, porque Deus não criaria uma obra inútil. Então a doutrina espírita vem esclarecer coisas que não foram esclarecidas na época do Cristo, não estávamos preparados para elas, tanto que não dava para detalhar que Jesus trouxe seus ensinamentos de forma alegórica, parabólica, contando histórias. Mas aí a doutrina espírita vem explicar e vem esclarecer coisas que não estavam esclarecidas sobre a reencarnação e outros temas. Sobre nós mesmos, vem falar de nós, quem somos, de espíritos imortais. Jesus diz que nós somos filhos de Deus, mas em que condições somos filhos de Deus? A doutrina espírita vai nos mostrar que somos filhos de Deus na condição de espírito, não é o corpo é matéria. Vai desagregar-se, somos filhos de Deus na condição de espíritos, que estamos aqui para aprender, para evoluir, e que voltamos aqui muitas vezes. Acima de 200 encarnações nós já temos. Tá? Diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos que é 2.600 e poucas já. As 2.600 e pouco, e a gente ainda está assim, somos lentos ou lerdos, né? Sei lá. Né? Mas viria a nos ensinar todas as coisas. Então, por isso a necessidade de aprofundarmos, não necessariamente sermos espíritas, mas aprofundarmos conhecimentos sobre nós para sabermos que rumos dar às nossas vidas. Portanto, a doutrina espírita vem cumprir este papel. Vem consolar, relembrar os ensinos de Jesus e ensinar todas as coisas. Então, o advento da doutrina espírita, nós temos... Advento deste Consolador prometido, temos inicialmente a missão. Falei lá no início, Kardec, conversando com os espíritos, eles diziam que ele tinha uma missão. Ele pergunta ao Espírito de Verdade, numa das conversas, se ele realmente tinha esta missão. E o Espírito de Verdade, sim, confirmo, você tem uma missão divina. Mas tanto poderá ser bem-sucedido quanto falir. E se falires, outro ocupará o teu lugar, porque Deus não colocaria uma obra tão importante às mãos de um único homem. Isso está em Obras Póstumas, Minha Missão. Está até separado algumas obras ali com a Soli, e ela marcou onde é que está o capítulo da Minha Missão. Portanto, Deus não colocaria uma missão tão importante na mão de um único homem. E às vezes eu me pergunto, será que outros já não falharam? Não vamos saber nunca. E se Kardec tivesse falhado, se Hippolyte tivesse falhado, será que... Quem seria o substituto? Alguns levantam aí que poderia ser Leon Denis, eu até concordo com isso, mas o problema é que Kardec não falhou, cumpriu a sua missão. Mas o Espírito de Verdade confirmou a missão, mas disse a ele, se aceitares a missão, serás perseguido, injuriado, difamado e viverás menos. Olha que proposta para que nem uma missão divina. Você vê que os emissários divinos não têm panos quentes em cima, não tem leveza. O próprio Cristo foi crucificado. Né? Vocês aceitariam a missão divina nestas condições? Injuriado, difamado, perseguido e viver menos? Ah, você pode viver 90 anos, mas se aceitar a missão divina, 64, 65, tá bom. A gente aceitaria? Não sei, né? Kardec aceitou a tarefa. E ele vai dizer depois, numa mensagem que ele deixa, que tudo que o Espírito de Verdade disse, ele passou. O que o Espírito de Verdade não disse seriam as bênçãos que ele colheria por cumprir a tarefa. O Espírito de Verdade não dourou a pílula. Diz que ele seria perseguido e injuriado, e ele foi muito perseguido, principalmente quando você lê as revistas espíritas de Kardec, você vai ver ali uma plataforma de discussão sobre a doutrina que estava surgindo, ali você vê a genialidade do codificador, a seriedade dele. Eu digo que na revista, no Pentateuco você tem doutrina espírita e um pouco de Kardec. Nas revistas espíritas você tem mais doutrina espírita e Kardec vira um gigante. Não sei se vocês costumam ler, eu adoro ler as revistas de espírita. Então, ele termina a conversa com o Espírito de Verdade e encerra a conversa dizendo o seguinte: agradeço-vos os sábios conselhos, Espírito de Verdade, aceito tudo sem restrição e pensamento reservado. Tanto que aceitou que a missão foi cumprida, né? Mas aí pensemos na obra. Mesmo diante dessa proposta, ele aceitou a tarefa. Pensemos na obra. 5
obras, o Livro dos Espíritos, publicado a 18 de abril de 1857, portanto, quarta-feira, 161 anos, dividido em 4 partes. Essas 4 partes ele expande com o Livro dos Médiuns, com o livro A Gênese, com o Livro dos Médiuns, não na ordem cronológica, mas na ordem das partes, a obra A Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno, expandindo as 4 partes nesta ordem, não na ordem cronológica da publicação, mas na ordem da organização de O Livro dos Espíritos. Publicou a obra Espiritismo em palavras simples, para um opúsculo para auxiliar as pessoas. O livro que é o Espiritismo, um resumo, para facilitar aqueles que estavam iniciando na doutrina espírita, respondendo perguntas. Fez viagens espíritas, orientando as casas espíritas que formaram na França. Fez 3 ou 4 viagens, que os discursos estão reunidos numa obra chamada Viagem Espírita, de 1862. São discursos lindíssimos de orientação às casas espíritas, já antevendo os cuidados que deveríamos ter na condução das nossas casas espíritas, do nosso movimento espírita, naquela época nascente, agora já não tanto. Portanto, fundou e presidiu a Sociedade Espírita de Paris desde 1858 a 69, quando desencarna a 31 de março de 1869. Fundou e foi seu editor-chefe da Revista Espírita, também em 1858, como um local para as discussões e responder perguntas e atender os questionamentos. Era como se fosse um jornal das questões que estavam trazidas pela doutrina espírita nascente, uma plataforma de tratamento e atender as necessidades das pessoas nesta orientação. Revista Espírita foi editor-chefe também de 1858 a 1869, com a sua desencarnação. Eu fico imaginando e me perguntando, será que naquela época o dia tinha apenas 24 horas? Porque eu hoje não produziria uma revista com o uso dessa máquina. Que a gente ainda faz uns Ctrl-C, Ctrl-V, faz os arranjos, né? Ele era na base do tinteiro, pena, né? Já imaginou? Eu fico pensando... Não sei se vocês aqui, os mais antigos, pegaram as carteiras escolares, tinha até um buraquinho assim para a gente pôr o tinteiro, lembra disso? Eu cheguei a pegar isso. Botar o tinteiro. Por que tinha que pôr o tinteiro naquele buraquinho? Para você não fazer sujeira, porque você esbarra naquele negócio e ia cair. Então ele ficava preso ali para não cair. Lá. Depois surgiram aquelas canetas que você enchia de tinta e durava mais tempo. E depois surgiram as esferográficas, aí surgiram essas máquinas. Mas aquela época era pena e tinteiro do lado. Para fazer o que ele fez, realmente um trabalho gigante. Dizem que ele dormia 3 horas por noite. Eu não sei se ele chegava a dormir isso, porque eu olho a obra, não é possível. Portanto, foi uma obra hercúlea. Um gigante cumprindo uma tarefa divina. Por isso, temos que aproveitar ao máximo essa doutrina que está ao nosso alcance. E até digo mais, quem virou espírita deu azar. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Vocês deram azar em virar espírita. A responsabilidade com o mundo que estamos vivendo, porque ela veio para essa transição que estamos vivendo e assim por diante. Então, nos compete aproveitar ao máximo e divulgar ao máximo essa doutrina. É por isso que eu não me canso de sair por aí, levando a doutrina onde eu posso e onde sou convidado. Com as minhas limitações, mas que a gente possa cada vez mais divulgar essa doutrina maravilhosa que faz tanto bem, que possa fazer bem a mais gente. E como a mensagem final, o codificador, ao terminar a conversa com o Espírito de Verdade e aceitar o convite, ele volta-se para Deus e deixa um belo, que eu chamei de poema, um belo poema, uma mensagem, uma prece a Deus, mostrando ali todo o seu interior, seu íntimo, perseverança, dedicação, consciência, humildade. Só essa prece daria um tratado. E como mensagem final, portanto, a prece por Kardec. Eu acho uma das mais belas preces, tendo em vista a situação. Para quem ia viver menos, ser injuriado, difamado e perseguido por ser um missionário divino. Ele volta-se para Deus e diz: Senhor, se vos dignasse lançar os olhos sobre mim para satisfazer os vossos desígnios, seja feita a vossa vontade. A minha vida está em vossas mãos, disponde do vosso servo. A minha vontade não falhará,
mas podem trair-me as forças. Suprir a minha insuficiência, dai-me as forças físicas e morais que sejam necessárias. Sustentai-me nos momentos difíceis e com o vosso auxílio dos vossos celestes mensageiros, esforçar-me-ei para corresponder às vossas vistas. Está em Obras Póstumas também esse poema. Boa parte do material que falei está em Obras Póstumas. Agradeço a Deus a oportunidade de conversar com vocês, a Casa Espírita pelo convite e a vocês pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Antes de agradecer, a gente respira fundo, né? Pela beleza do ensinamento. Maravilhoso. Muito obrigada, Telmo. Telmo trouxe essa palestra para nós na terça-feira, por isso hoje eu já me preveni melhor com obras póstumas, porque eu sabia que ele ia trazer. Na terça-feira eu corri lá na livraria pegar mais obras póstumas, porque é maravilhosa essa missão que foi colocada por Jesus a Allan Kardec, né? Hipólite na época. E essa prece que ele faz. Olha, hoje quem vai receber obras póstumas já está aqui marcadinho com, olha aqui, ó, com o marcador, a página 194. Tudo é importante, mas a missão está aqui, nesta página desse livro, 194.